Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a independência de um país da América Latina, tá? Um país pequenininho, tá? Que é o Haiti, tá? A gente fala assim, a gente tem alguns nomes que a gente pode tratar esse acontecimento, tá? É a independência do Haiti ou a Revolução de São Domingo, porque na época o Haiti não chamava Haiti, tá? Chamava São Domingo. Tem um mapinha aí para vocês verem onde que é certinho o Haiti e tal. Ele fica, como eu falei, fica na América Central. É um país muito pequeno, infelizmente nos países mais pobres do mundo, hoje da América Latina com certeza, da América, continente americano com certeza, mas ele tem uma história assim de luta, tá? Pela sua revolução. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, que não houve muitos conflitos para se conseguir a independência e tal, que a gente vai ver mais pra frente, aqui no Haiti houve muito conflito, muito sangue, muita guerra, tá? Então a gente vai tentar entender um pouquinho disso aí. Então, pessoal, primeira coisa, tá? Vocês têm que saber que a Revolução Haitiana, a gente também chama de revolução porque foi um movimento que mudou algo, tá? Era uma colônia, ela acaba se tornando independente, tá, pessoal? Então, assim, ela começa em 1791 e ela vai terminar em 1804. Então, são aí mais de 10 anos, né, pessoal, para essa revolução, essa independência chegar no seu fim. Então, vamos entender como ela começa. É importante vocês saberem que a independência do Haiti, ela foi feita pelo povo, não foi feita pela elite. Tanto que no Brasil, em outros países da América Espanhola, a elite toma frente para fazer a independência, com medo, né? Aqui no Brasil, Dom Pedro I, todo mundo sabe disso, com medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti, tá? Que as pessoas, que houvesse grandes guerras, que o povo tomasse o poder. Então, pessoal, a ilha onde fica o Haiti, que era chamado de São Domingo, Santo Domingo, como vocês preferirem, ela começa a ser colonizada desde o século XV, tá? Ela foi colonizada pelos espanhóis, mas no século XVIII teve uma briguinha lá entre eles e ela passa a ser colônia da França. Então, tipo, como vocês verem no mapa aí, né, a gente tem o Haiti e a República Dominicana. O Haiti ficou com a França e a República Dominicana ficou fazendo parte da Espanha. A Ilha de São Domingo, economicamente, ela era muito importante para a Europa, tá? Ela era baseada na plantation, tá, pessoal? Ela era muito rentável economicamente. Ela produzia cerca de, só ela, 40% de todo o açúcar consumido na Europa. Então era muita coisa. Eu falei para vocês que eles utilizavam plantation. O que é plantation, tá, pessoal? Plantation é quando você pratica monocultura, ou seja, você produz um único produto, você usa grandes extensões de terra, que a gente chama de latifúndio, e que você usa mão de obra escrava, tá? Então isso era uma característica de várias colônias aqui na América Latina. E o Haiti, por ter toda essa importância econômica, eles eram chamados de Pérola das Antilhas, porque está na região ali das Antilhas, por dar tanto lucro assim para a Europa, né? Para a França especificamente. No século XVIII, o Brasil estava vivendo uma decadência da cana-de-açúcar, né? Lá não, lá o negócio estava todo vapor, então assim, ele acaba ganhando ainda mais importância por causa disso. Então, uma coisa importante para a gente entender é que no Haiti a sociedade era dividida em 3 castas. Lembra lá da sociedade estamental que a gente já aprendeu? Era mais ou menos isso, tá? Então seriam 3 castas de uma sociedade parecida com a sociedade estamental. Não tinha esse nome, mas o princípio era o mesmo. Então, como que funcionava? Então, ela é dividida em 3 castas. Na parte de cima eram os brancos de origem francesa, vamos dizer, a segunda camada seriam os mestiços, porque teve muitos franceses que eles tiveram filhos com os escravos e tal, eles se casaram, constituíram família, então tinha muitos mestiços também, tinha alguns escravos libertos. E na terceira camada, que era a maior parte da população, a gente tinha os escravos. Uma coisa assim importante, né, curiosa, vamos dizer assim, é que os escravos eles faziam diferenças entre si. Os que tinham nascido lá no Haiti, na Ilha de São Domingo, eles eram considerados um pouquinho superiores aos escravos que vinham da África. Então, os escravos africanos, eles foram muito maltratados, tá?
Os mestiços, pessoal, eles tinham até um dinheiro, eram militares, tá? Mas assim, eles não tinham muita importância política, tal, mesmo eles tendo um pouco de dinheiro. Lembra a burguesia, né, que a gente viu lá na sociedade absolutista. A Revolução Haitiana, ela foi feita assim, pelo povo, e 80% do povo, da população em si, era escravos. Então era uma grande quantidade de pessoas. E assim como a gente falou da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, ela foi inspirada nas ideias iluministas na Revolução Francesa. E ali, tipo, eles estavam até mais próximos disso, porque eles eram uma colônia da França. Então, eles acabavam sabendo o que estava acontecendo na França. E eles se basearam nessa questão, principalmente da igualdade, que todos eram iguais, todos tinham os mesmos direitos, que eles viam que não acontecia lá onde eles viviam. É importante lembrar que assim, né, não era todo mundo que era letrado, né, que sabia ler e escrever e tal. Então, assim, as ideias iluministas eram principalmente os mestiços e os escravos libertos, né, que tinham um pouquinho lá de dinheiro, que eles conseguiam ter acesso aos livros vindo da França. Então, foram eles que começaram a organizar a revolução no Haiti. Então, eles começam a reivindicar que eles querem ser tratados como iguais, como está acontecendo na França. Logicamente, a aristocracia rural, eles não ficaram nem um pouquinho felizes com isso, né? Porque se eles perdessem os escravos, eles iam, tipo, perder o lucro e tal. Então, assim, o negócio ia ficar bem feio para eles. Então, eles faziam de tudo para evitar que as notícias da França chegassem no Haiti. Mas não adiantou muito, tá, pessoal? Então, né, os aristocratas rurais, os colonos, os donos da coisa toda lá, eles faziam de tudo para as informações não chegarem aos ouvidos dos haitianos, porque eles temiam uma revolução como estava acontecendo na França. Só que aí, pessoal, vai aparecer um cara muito importante nessa história toda, que vai ser assim um dos principais líderes da revolução no Haiti, que é o Toussaint Louverture. Então, Louverture, ele era filho de escravos, ele era um militar, ele era um negro liberto. Assim, ele já tinha ajudado a França, o exército francês, numa luta contra os ingleses e tal. A França acabou saindo vencedora. Os ingleses queriam dominar aquela região ali, mas o Louverture participou ativamente desse conflito. Sim, ele organizou as tropas, ele organizou as tropas, tal, né? Porque ele conhecia muita gente, mobilizou os escravos e tal, e ele fez uma imposição, né? Ele falou assim, ó, eu ajudo vocês, mas ó, se tiver a abolição da escravidão, tá? Isso aconteceu em 1793, que na verdade não foi tanto uma obra do Louverture assim, né, pessoal? Porque estava acontecendo na França, era o período mais crítico, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, mais sangrento, que era o período do terror, quando os jacobinos estavam no poder, e uma das ações deles do Robespierre foi acabar com a escravidão em todas as suas colônias. Então, isso inclui o Haiti. É importante lembrar, pessoal, que antes do Robespierre declarar a abolição da escravidão, já tinha acontecido vários conflitos bem sangrentos no Haiti, tá? Assim, foi uma revolução que deixou muito sangue, tá? Que matou muita gente. Então, foi uma revolução, assim, foi um acontecimento bem sangrento da nossa história. Então, em 1794, a escravidão acaba sendo abolida, tá? E o Louverture, ele vai se tornar o governador da ilha, tá? Mas assim, acabou a escravidão, mas ainda não tinham conseguido a independência, que era uma coisa que o Louverture queria muito também. Claro que os colonos franceses, eles não estavam felizes, né, com o fim da escravidão, porque eles tinham que arrumar alguma outra forma de ganhar dinheiro, porque agora eles não tinham mais a mão de obra escrava para trabalhar na produção de cana, então eles começaram a ficar pensando nisso. Então, quanto isso, assim, eles reclamavam muito do fato do Louverture ter se tornado governador, eles reclamavam muito das ideias da Revolução Francesa e tal. E em 1800, o que acontece em 1800? O Louverture, ele resolve ir para o outro lado da ilha, lembra que tinha a República Dominicana? E ele ajuda a libertar os escravos de lá também, tá? Eles fazem uma guerra e tal, e ele consegue que o lado espanhol da ilha, vamos dizer assim, onde é a República Dominicana hoje,
também abolisse a escravidão. Então, assim, depois que ele aboliu a escravidão do outro lado, ele estava se sentindo o cara, né? Então, agora a gente vai lutar para a gente conseguir a independência do Haiti. Só que lembra, pessoal, isso 1801 agora, tá? Quando que acaba a Revolução Francesa? 1799. Então agora os negócios já estão um pouquinho diferentes na França, porque quem está no poder, a Revolução Francesa acabou, ela volta a ser uma monarquia, quem está no poder lá é o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte, ele não tinha nada dos ideais da Revolução Francesa. O negócio dele, ele queria assim, literalmente dominar o mundo. Ele fica no poder de 1799 a 1815 e o negócio dele era expandir o Império Francês, o Império Napoleônico, e conquistar cada vez mais territórios. E como ele tinha essa ideia, queria cada vez mais territórios, ele não gostou muito da ideia do Louverture querer independência, querer criar uma constituição haitiana. Então, gente, Napoleão, para acabar com esse movimento de independência de uma vez por todas, ele manda tropas francesas, né, para o Haiti, com o objetivo de reprimir da forma mais dura, mais sangrenta possível aquele movimento de independência, tá? Porque ele não estava gostando nada dessa ideia de o Haiti continuar com as inspirações iluministas que ele queria que sumissem da história da França e do mundo, na verdade, né? O Louverture, quando ele vê aquelas tropas chegando, ele viu que ele estava perdido, porque, tipo, eles tinham muito mais armamento do que os pobrezinhos lá haitianos. Então, Napoleão, muito legal, muito bacana, fez uma proposta para o Louverture. Ele falou o seguinte: se vocês entregarem as armas, eu deixo você se alistar novamente no exército francês e aí a gente não inicia uma guerra contra o povo haitiano. O Louverture, ele não tinha muita escolha, gente, porque se ele falasse não, a gente vai lutar até a morte, ia morrer um monte de gente. Ele sabia que ele ia perder porque o exército francês era maior, naquela época, o maior exército do mundo. Então, assim, ele era muito mais preparado, tinha muito mais armamento. Então, ele aceitou a proposta de Napoleão de entregar as armas, ele voltar para o exército francês e esquecer a história da independência. Vocês acham que Napoleão cumpriu a promessa dele? Não cumpriu nada, gente. Mas aí, pessoal, o que acontece, né? O Louverture, ele foi trollado pelo Napoleão. Napoleão enganou ele. Eles entregaram as armas, porque já tinha tido muito derramamento de sangue e tal, mas o Louverture não voltou para o exército. O Louverture acabou sendo preso, tá? Ele acabou morrendo na prisão. Não se tem a verdade, a história oficial, mas eu acho que com certeza ele foi assassinado para não correr o risco dele fugir, né, e tentar de novo esse processo de independência. Isso aconteceu em 1802, tá? Que o Louverture foi preso. Então, Napoleão volta a ser o soberano, toma o controle de novo da ilha de São Domingo. Então, Napoleão volta a ser todo-poderoso, o dono da ilha de São Domingo. Só que assim, na Europa, enquanto isso, o Napoleão estava partindo para a guerra em vários territórios, assim, para, como eu falei, para conseguir aumentar o seu império. E vamos dizer assim que ele, na América, ele estava um pouquinho enfraquecido. E a América também não estava fazendo muito mais diferença para ele, porque ele já tinha conquistado a Espanha, Portugal, estava a caminho da Rússia. Então, e tinha uma outra questão, que a Inglaterra, na época, ela tinha a maior marinha do mundo. A França tinha o maior exército, mas a Inglaterra tinha a maior marinha. Então, ela tipo que fez um bloqueio para impedir, né, no mar, para impedir que as tropas de Napoleão avançassem para as colônias americanas, tá? Para o continente americano. Porque a Inglaterra era boazinha, ela estava querendo defender os pobrezinhos do povo americano? Não, tá, gente? Ela queria, na verdade, que os países se tornassem independentes para poder comercializar com ela, porque ela era o país que tinha feito lá a Revolução Industrial e tal, então ela queria cada vez mais ter mais pessoas para comercializar. Então, por esses motivos, o Napoleão se concentra na Europa e deixa a América um pouco de lado. Na verdade, ele também não tinha tantas colônias aqui na América. Tem uma parte que hoje é dos Estados Unidos, que chama Louisiana, que é um estado,
era da França, mas Napoleão vendeu para os Estados Unidos porque, tipo, não tinha interesse mais nenhum lá, ele sabia que não ia trazer muito lucro para ele. Como o foco francês, né, se desviou de Santo Domingo, né, do Haiti, eles começaram a arquitetar uma nova revolução, uma nova independência. Aí surge um novo líder da Revolução Haitiana, que é o Jean-Jacques. Ele consegue fazer o que o Louverture não tinha conseguido. Ele consegue a independência do Haiti, porque não tinha mais... foi bem mais fácil, né, também. Não tinha mais quase tropa, os colonos já estavam meio que desanimadão. Então, assim, não foi uma revolução difícil de ser feita. Teve sangue, teve morte. A maior parte dos franceses que moravam lá no Haiti, eles foram exterminados pelos haitianos. O Jean-Jacques, ele também era de origem humilde, tá? Ele também era negro. E como eu falei para vocês, ele conseguiu declarar a independência porque já estava bastante enfraquecido os colonos, tal. A maior parte foi esmagado, tá? E morreram lá mesmo. No dia 1º de janeiro de 1804, o Jean-Jacques declara a independência, ele se declara imperador, tá? Eles criticavam tanto a questão da monarquia e tal, mas ele se autodeclara imperador. E aí o Haiti se tornou um país independente. Então, pessoal, como eu falei lá no comecinho do vídeo, o Haiti hoje, ele é um dos países mais pobres do mundo. E isso tem reflexo na sua colonização. Ele foi muito explorado, todos esses conflitos atrasaram muito o desenvolvimento dele, ele não tem tantas riquezas naturais assim, então isso explica um pouquinho. Então eu queria fazer esse paradigma com vocês, porque vocês viram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram movimentos que não chegaram a acontecer. Essa independência do Haiti é uma das mais marcantes, foi feita pelo povo, foi demorada, foi sangrenta, tá? Mais pra frente a gente vai entender a independência do Brasil, que foi totalmente diferente, foi feita pela elite, porque eles tinham medo que o novo Haiti acontecesse, tá? Eu espero que vocês tenham entendido os pontos principais, tá? Se gostou, dá um like, se inscreva no canal para ficar por dentro dos vídeos. É isso, bye bye!